Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui como que funciona o sistema de simulações, que é uma coisa importante, né, que foi mencionado para esse projeto. Então, vou demonstrar utilizando o GTD virtual como que a gente faria para vocês a questão do sistema de simulações. Então, eu tenho aqui esse raiozinho. Quando eu clico nele, eu tenho várias simulações aqui. Eu vou dar um exemplo, eu vou mostrar aqui, por exemplo, como está a subestação agora. Ela está, por exemplo, com meus dois transformadores conectados, tanto pela alta quanto pela baixa, aqui e aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a simulação 6. Essa simulação a gente pode colocar o nome, tá? A princípio era para ser um desafio, né? Você apertava a simulação sem falar o que é e a pessoa tem que descobrir. Isso é customizável. Então eu vou clicar aqui. Aqui eu estou falando que vai ser um desligamento com proteção impeditiva do transformador. Então ele vai dar aqui iniciando a simulação e ó, eu abro o disjuntor aqui do transformador 2. Então o fluxo de potência ele é todo recalculado, a corrente passa a vir toda pelo transformador 1. Só que eu quero mostrar é o seguinte, a simulação, o automatismo, nós temos um automatismo aqui na subestação que é o seguinte, quando faltar energia nos dois transformadores, os dois terciários aqui tiverem sem tensão, o meu serviço auxiliar é alimentado ou do terciário do transformador 1 ou do transformador 2. Se eu perder essas duas fontes, aí eu preciso entrar com o grupo diesel de emergência. E aí o grupo diesel de emergência ele está monitorando a tensão na barra. Então eu vou agora fazer a simulação 7. A simulação 7, o que ela vai fazer? Ela abriu o disjuntor, 0 amperes, eu não tenho tensão aqui no 13,8, a minha barra de 380 está zerada, então esse barulho é que o diesel entrou. Então olha a fumaçona lá. Então se eu chegar lá o diesel está funcionando, está operando. E agora para eu alimentar essa barra eu preciso fechar o disjuntor da barra. Feito isso eu alimento meu 13,8 de serviço auxiliar e aí eu consigo voltar com a minha subestação. Estou aqui com eu estou com bloqueio de 86. E aí eu estou aqui com minha supervisão todo dia dizendo que estou com bloqueio de 86. E aí, pessoal, eu tenho que resolver isso aqui em campo. Eu tenho que fazer o desbloqueio do relé 86. Eu vou desbloquear. Vou fechar o meu disjuntor. Vou abrir o meu GDG. E agora eu posso desligar o GDG com segurança. Vou vir aqui. Posso passar o comando para o manual, passar para o local. Desligar o meu GDG. E deixa eu ver como é que está o meu supervisório. Vamos ver se eu fiz a manobra correta. Precisa energizar também a baixa do trafo. Tem que desbloquear o 86. O comando está bloqueado. Provavelmente porque eu não tenho intenção de serviço auxiliar para poder manobrar esse disjuntor.
Então o que eu vou ter que fazer? Partir o diesel de novo, colocar ele na barra. Então isso aqui, pessoal, tudo manobra. Eu vou partir ele local. Vou voltar aqui. Partir meu diesel de novo. Fechar o disjuntor. Aliás, vou fechar por aqui. Alimentei minha barra. A barra está alimentada. Agora eu vou tentar, como está bloqueado ainda, liberou, o automatismo liberou. Fechei o meu disjuntor. Agora eu vou ver na 380 e o automatismo já fez o chaveamento dos dois disjuntores. Eu vou agora desligar o meu diesel. E assim eu tenho corrente agora aqui no meu serviço auxiliar. Normalizei a subestação. Então tudo isso, pessoal, foi baseado numa simulação. E vocês veem que o sistema ele é todo recalculado. Então eu vou dar um outro exemplo. Eu estou aqui com a minha carga todinha vindo por esse transformador. Eu vou desbloquear o meu 86, fechar esse disjuntor e a carga é recalculada. Ele pegou 13 amperes, aí deve ser por causa da configuração do serviço auxiliar. Esse aqui, o transformador 2, ficou com as cargas essenciais e o transformador 1 ficou com as cargas não essenciais. Então é por isso que a carga está baixa, a carga no transformador. E aí tem comutação de TAP, tudo isso altera. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Reator de barras. Se eu abrir o disjuntor do reator de barras, eu vou subir a tensão. Então a tensão sobe. Se eu fechar um banco de capacitores, a tensão vai subir mais ainda. Subiu para 230. Tudo isso é calculado, pessoal. Então eu posso fazer, por exemplo, uma simulação que eu abro um banco de capacitor. Se eu não me engano é a primeira. Desligamentos do banco de capacitores. Então inicia a simulação. Está aqui, abriu o banco de capacitores. E aí eu tenho que ir lá e voltar com o banco de capacitor. Enfim, o sistema de simulações é assim, pessoal. Eu chamo a simulação, ele abre, ele faz o que tem que fazer e aí a gente tem que interagir com o sistema e refazer. Eu fiz os comandos todos pelo supervisório, mas também podemos fazer os comandos localmente, abrindo, fechando disjuntor. Então eu vou dar um comando local aqui, por exemplo. Então eu tenho aqui um disjuntor. Esse disjuntor é referente a essa linha. No desenho é o circuito 2, esse disjuntor 52.3 está aqui. Então eu vou abrir o painel, vou passar ele para local, abrir, a tarja está verde, se eu puxar no meu supervisório, disjuntor aberto, e agora eu consigo manobrar, por exemplo, uma chave seccionadora. Eu vou manobrar essa chave aqui, vou fechá-la. 8914 é essa daqui, eu vou fechá-la. Passo minha chave local remoto, tá aqui, ó, para local e aperto o botão fechar.
Vou olhar para cima aqui, ela está fechando. Vou abrir. Abriu. E pessoal, pode acontecer também de ser feita uma manobra errada. Então eu vou fechar o disjuntor. Tá, já ficou vermelha. Eu vou abrir uma seccionadora em carga. Deixa eu localizar uma seccionadora. Eu vou abrir essa seccionadora aqui em carga. Então eu vou abrir o painel dela. 8912. 8912 é... Deixa eu localizar 8912. Essa daqui, na montante do disjuntor. Se eu abrir ela em carga, tem que acontecer alguma coisa. Então esse aí é o efeito na abertura em carga e o game avisa. Opa! Erro de manobra. Chaves seccionadoras não podem ser abertas em carga. Eu clico em reset. Ela normaliza. E aí eu posso recomeçar minhas manobras. Então, pessoal, esse é o sistema de simulações. Agora eu vou mostrar um pouco sobre a cabine primária, algumas manobras na cabine primária. Bom, pessoal, esse é o nosso cenário da cabine primária. Eu tenho aqui uma cabine primária de 13.8/380 e aqui uma fábrica. Eu vou mostrar, por exemplo, um pouco da fábrica. Então tem uma fábrica aqui com motores. Os motores aqui estão girando, o eixo está girando. Dá para ver aqui. Eu tenho aqui também um elevador. Se eu chegar aqui eu vejo ele girando. E eu tenho também alguns painéis de ensino. Então, por exemplo, eu tenho aqui um painel que eu passo o mouse nele e ele vai me falar o que se trata o equipamento. Então aqui eu tenho um motor elétrico e se eu apertar a letra I, eu puxo as informações dele, eu puxo a apresentação de PowerPoint, tudo referente a esse equipamento. Vídeo, então eu posso mostrar vídeo, posso mostrar foto, PDF sobre aquele equipamento. Aqui, pessoal, eu tenho um painel aqui de disjuntores, então veja, fator potência 0,9. Então nesse painel eu, por exemplo, mostro fator potência, potência ativa, potência reativa. E aí o que acontece? Se eu, por exemplo, desligar, por exemplo, equipamentos, veja, eu estou desligando motores. O fator potência é recalculado, a tensão e a corrente aqui no ponteiro é alterada. Então eu vou desligar mais coisa. Então vejam, o fator potência foi 1. Isso aqui, pessoal, eu estou operando bancos de capacitores. Eu vou desligar todos. Meu fator potência foi a 0,73 e eu tenho um aumento de corrente. Se eu tentar equilibrar o meu fator potência, minha corrente cai, enfim, pessoal. Aí é questão de fluxo de potência. Eu vou agora desligar a fábrica pela minha cabine primária. Então vou chegar, vou abrir a minha cabine. E uma coisa interessante, se eu apertar M e apertar aqui, eu tenho aqui condutores energizados. Agora eu sei que está energizado. Está vermelho, está energizado. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir o disjuntor. Abri o disjuntor. Ficou verde aqui. Verde aqui.
se eu vir aqui no meu painel aqui da fábrica, minha tensão caiu a zero, corrente zero. Eu não tenho tensão e corrente na fábrica e ela parou. Está desligada. Os motores desligados, ó, não está girando esse daqui. Meu elevador parou. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma simulação de uma manobra de comutação de transformador. Tem dois transformadores, eles estão em paralelo. Eu posso tirar um, posso tirar o outro, voltar com um. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente abrir um transformador, abrir a minha cabine e vou energizar meu disjuntor. Fechei, fica verde aqui e o outro transformador, ele também, ele estava aberto. Então, com as duas chaves, não tem como funcionar. Então, eu vou abrir meu disjuntor. Vou voltar, vou fechar essa chave aqui, eles não estavam em paralelo, os dois transformadores. Vou vir aqui, fechar meu disjuntor, energizei, olha o som do transformador e energizei. E por que energizou, pessoal? A parte de baixo desse transformador aqui é o retorno de tensão, que vem lá do painel. Não significa que ele está na rede, ele só é o retorno da tensão. A tensão, então, passa por esse transformador, vai lá no painel e retorna por aqui. Mas não significa que ele está operando. Bom, pessoal, essa é a cabine primária. A gente pode... Aqui tem os TCs, os TPs, enfim, tudo para dar uma aula sobre cabine primária. E simulações de contingenciamentos, como foi o que eu fiz aqui. Eu posso criar simulações dizendo, olha, eu perdi os bancos capacitores, a proteção do disjuntor atuou, ou esse transformador aqui pegou fogo e eu tenho que comutar de fonte. Enfim, as simulações vão ser de acordo com o cliente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar e espero que vocês tenham compreendido o funcionamento e é isso que nós estamos nos dispondo a fazer para a Redditor.